Fala Doc, tudo bem? Vamos a uma dica aqui mega importante para você. Veja, se você tem dificuldade ou não sabe como usar uma resina de corpo, eis a questão agora. Então fica ligado nesse vídeo, tá ok? Olha só, Doc, a resina de corpo é uma resina tão quanto a resina de dentina, né? Uma modalidade de resina como a resina de dentina, como a resina de esmalte, mas ela tem algumas peculiaridades. Quais são as características principais da resina de corpo que faz com que ela não seja tão bem indicada para todas as situações clínicas? E você vai entender que ao final eu vou dizer isso para você. A meu ver, ela é dispensável, certo? Ela é dispensável. Ou seja, você pode ter se quiser ou não. Não faz muita diferença para o lado estético. É... Existem algumas formas de você trabalhar a resina de corpo. A primeira delas seria usando ela como meio de estratificação. Há quem goste dessa forma, eu particularmente não uso, ou seja, você utilizar ela como se fosse uma resina de esmalte ou fazendo parte de uma estratificação, de certa forma, em uma região cervical, por exemplo, usar uma resina dentina, depois você vem com uma resina de corpo para no final colocar uma resina de esmalte ainda. Então existem vários nuances, várias maneiras de você estratificar utilizando a resina de corpo. Não acho ela viável por causa da translucidez dela. Então ela tem uma característica de ter uma translucidez intermediária, ou seja, ela não é tão translúcida quanto a resina de esmalte, mas também não é tão opaca quanto a dentina, a ponto de conseguir mascarar muito bem uma linha de união, por exemplo, ou outras áreas. Por isso, eu considero as seguintes funções ou utilidades para esse tipo de material. As principais representantes, inclusive, vou falar daqui a pouquinho no final, tá certo? Das resinas de corpo. Então, quais são as indicações que eu considero ela melhor, se por acaso você quiser comprar? Seria para fechamento de diastema. Então, fechamento de diastema pequeno, 1 milímetro, pode ser utilizado aí a resina de corpo sem problema nenhum, porque você vai conseguir mascarar, vai conseguir utilizar ela tem uma saturação interessante a ponto de conseguir fechar o diastema ali sem maiores problemas. Então você não precisa estar utilizando a dentina, o esmalte e a resina de corpo. Não, usa somente a resina de corpo tranquilamente, tá? Outra situação, quando eu quero fazer uma reanatomização, ou seja, o dente ele está ali bonito, já tem um bom volume dental, você só precisa modificar um pouco as incisais, ou um dente está, por exemplo, um pouco girovertido e você precisa dar volume ou na mesial ou na distal para equilibrar essa giroversão. Então, essas são situações que eu indicaria que você utilizasse a resina de corpo, se é que você tem essa intenção de compra, tá certo? Por quê? Porque você não vai precisar, como é uma camada pequena, você não precisa necessariamente botar dentina e ainda botar esmalte, porque corre o risco de ficar com muito volume. Então utilizaria só uma resina de corpo e tá tudo bem, tá ok? Beleza. Que mais? Essas basicamente são eu não, por exemplo, as indicações. Eu não aconselho que você utilize uma resina de corpo para uma classe 4, para mascarar a linha de bisel, uma classe 3. Por quê? São regiões que você vai precisar de uma alta opacidade para conseguir mascarar aquelas emendas. Então, se você tender a usar uma resina de corpo, fatalmente isso pode mostrar aquela linha e ela vai continuar translúcida. Eu acho que não vai cumprir a missão, tá certo? Então, para você fica a dica. Quer utilizar uma resina de corpo? Beleza. Quais são as marcas comerciais que você pode comprar? A principal representante seria a resina a Z350, tá certo? Que tem uma resina de corpo, mas tem outras opções também. A outra seria a resina chamada Forma, tá certo? Entre as duas eu prefiro a Z350, por causa do polimento, que ainda assim não acho tão legal, mas é melhor do que a Forma, com certeza. Beleza? Durabilidade de polimento, na verdade. Durabilidade, estabilidade de cor, tá? Então seria isso, Doc. Então fica aí minha dica.
quer usar a resina de corpo, beleza, tem essas marcas comerciais. Eu não acho, de novo, que é obrigatório você ter, você pode resolver qualquer caso com dentina e esmalte, do mesmo jeito que você já vem treinando a estratificação normalmente, beleza? Mas quer simplificar um pouco mais, usar só uma camada de resina, numa situação em que você não pode ter muito volume para não correr o risco de acinzentar, porque resina de corpo pode acinzentar, já que ela tem uma translucidez intermediária. Então aí você pode estar utilizando essa resina também. Show de bola? Valeu, Doc, um forte abraço. Curtiu essa dica? Bacana. Imagina agora eu te ensinando, né, passo a passo, tutorial, passo completo de resina composta, a mão livre, tá? Então a gente vai estar abrindo aqui as inscrições, já estão abertas, na verdade, para um curso online gratuito de resina composta a mão livre, beleza? Então fica ligado, de 12 a 18 de abril, ok? Valeu, Doc, tamo junto, forte abraço.